Bom dia, tô fazendo esse vídeo para explicar para vocês o exercício que eu passei, tá bom? Então, quando vocês abrirem o arquivo, já tem as orientações, tá falando sobre a notícia. Eu já tinha explicado essa matéria, creio que a professora Guida, que era professora do outro sétimo, também já tenha passado. E junto com as orientações estão a data de entrega, que é no dia 16 de julho, exclusivamente pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Não é para imprimir, não é para levar na escola, nada. É para você fazer, responder, colocar seu nome completo e sua série e enviar no meu WhatsApp ou no meu e-mail, ok? Bom, eu tirei um pedaço do material de maio, que foi organizado pela secretaria, que vocês inclusive fizeram, tá? Explicando o que é a notícia, explicando alguns conceitos, alguns nomes importantes. Por exemplo, o título e manchete, que é o título da notícia, que geralmente vem em letras grandes e destacadas. O título auxiliar, que é aquele textinho que vem embaixo, e dá um pouquinho mais de informações a respeito daquele título. O lead, que geralmente é o primeiro parágrafo da notícia, que vai responder algumas coisas. O que aconteceu, quando, onde, com quem, tá? O corpo do texto, que é o restante da notícia, respondendo as outras questões, e a fonte. E aí eu coloquei para vocês, então, uma notícia a respeito de um professor que recebeu uma indenização por danos morais. Então, nós temos aqui a manchete, o título auxiliar, uma foto, a notícia, ok? E a fonte. E temos as perguntas. 1. Após a leitura do texto acima, responda. A. Pela estrutura e pela linguagem utilizada, como é o nome de textos como esse? O que é isso aqui, pessoal? É um poema? É um conto, uma crônica? O que é? Eu até já falei no início desse vídeo, né? Então, você coloca aí. Então, por essa estrutura, a gente já sabe que título, que tipo de texto é esse, não é? B. Onde esse texto foi publicado e em qual data? Procura lá na fonte, pessoal. É a data que ele foi publicado e não é a data em que os fatos ocorreram, ok? Procurem na fonte. C. Qual é a finalidade desse tipo de gênero textual? Bom, quando a gente tem, por exemplo, um conto ou uma crônica, a finalidade é produzir um texto literário que vá alegrar, distrair. O texto literário, ele tem essa função, né? De distrair, de trazer histórias bonitas, ou às vezes de deixar a gente com suspense, quando a gente está lendo um romance, por exemplo. Cada um tem a sua intenção. E esse tipo de texto que tá aí, qual que é a intenção? Vamos falar já, vai. A notícia. Qual é a função da notícia? Tá? Qual que é a finalidade? D. Com suas palavras, explique o assunto tratado no texto. Vocês vão fazer um resuminho. Vai resumir o assunto do texto. O que está falando? Se alguém te perguntasse, sobre o que essa notícia está falando? Fala sobre isso, isso e isso, com as suas palavras, tá? E. Onde aconteceu o fato tratado no texto? Dá uma lida, tem lá certinho onde aconteceu e você responde. F. Quando ocorreu o problema apresentado pelo texto? Aqui é a data que aconteceu o problema, que também está no texto, tá bom? Aqui não vai ser a data da fonte, ok? 2. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso em relação a essas falas aqui, né? Essas proposições. Por exemplo, a manchete do texto não deixa claro para o leitor sobre o que o texto irá tratar. Vamos dar uma olhadinha ali. A aluna é condenada a indenizar a professora em 5 mil por danos morais. Você acha que esse título, ele deixou claro o assunto que o jornal, que a notícia ia tratar? Ou não? Quando eu leio essa manchete, eu não faço ideia do que o texto vai falar. Você vai analisar, se você acha que realmente ela não deixa claro, você coloca verdadeiro. Agora, se você pensa, não, tá errada essa proposição, porque quando eu leio a manchete, eu sei o que o texto vai tratar. Aí você coloca falso. E você vai fazer isso com todas as outras, tá? 3. Eu destaquei aqui a manchete e o título auxiliar para vocês e perguntei, por que a manchete foi produzida em letras destacadas? Por quê?
que a manchete é produzida assim, tá? B. Apenas por essa manchete, tem possibilidade do leitor deduzir sobre o que o texto irá tratar ou não? É mais ou menos o que fala na pergunta anterior. Se eu lesse apenas a manchete, eu sei do que o texto se trata? C. Para que serve a manchete auxiliar nessa notícia? Voltem lá, pessoal, nesse quadrinho aqui e dá uma lida. Esse quadro vai trazer algumas informações para vocês responderem essas questões, tá? D. Quais informações a mais a manchete auxiliar apresenta em comparação com a manchete? Tá? Então, dá uma lida nesses dois aqui e me fala qual informação a mais eu tenho pelo título auxiliar, pela manchete auxiliar. 4. Para uma notícia ser clara e completa, precisa responder as seguintes perguntas: o que, quem, onde, quando, como e por quê. Sendo assim, retire desse texto as respostas para esses questionamentos. Então, você vai ler de novo e vai responder o que aconteceu, onde, quando, como e por quê. Ok? 6. Após a leitura deste texto, é possível compreender que... Aí você vai assinalar a resposta correta. O professor saiu prejudicado dessa situação? Apenas a aluna foi condenada pela justiça a pagar a indenização? C. O professor ganhou a causa porque as acusações da aluna não tinham fundamento legal? D. Jeff Kennedy é professor há 5 anos? E. A aluna pediu desculpas ao professor, mas ele não as aceitou. Então, você vai assinalar apenas uma, que é a resposta correta. 7. Sobre as características do gênero notícia, é correto afirmar sobre o texto em análise que... A função, né? Então, lembrando sobre as características de notícia. A. Tem a função de conscientizar os alunos a não desobedecerem aos professores nas aulas. Ou B. Traz informações sobre um acontecimento real e que pode servir de exemplo para professores e alunos de qualquer escola. C. Apresenta informações fictícias que servem para despertar uma reflexão tanto em alunos quanto a professores. D. Foi escrito numa linguagem muito informal, perdendo a credibilidade do leitor. E. É possível perceber o ponto de vista do autor sobre o fato noticiado. Gente, a respeito de notícia e a respeito do texto que vocês leram, qual que é a função dele? Ele queria conscientizar as pessoas? Ou ele queria informar o que aconteceu e aí também ele acaba servindo como um exemplo? Ou não, ele é só fictício, isso não aconteceu de verdade? Vocês vão escolher uma, é para assinalar a alternativa correta. 8. Tem um trecho, retirei o trecho aqui, e aí você vai dizer: podemos afirmar que o foco principal deste parágrafo da notícia como um todo é esse parágrafo. Qual que é o foco deste parágrafo, tá? Mostrar o valor da indenização, ou B, especificar em qual escola ocorreu o fato, C, apontar em qual município aconteceu o problema, D, mostrar que não se deve processar os alunos, ou E, apresentar o problema e os principais envolvidos. Vocês vão escolher o que vocês veem, então, como sendo o foco desse trecho. 9. Agora é para marcar a incorreta, tá? Sobre a notícia, o que não é verdade. Então, a gente tem 5 alternativas, 4 delas vão estar corretas a respeito de notícia e uma apenas estará incorreta. Você vai marcar qual que é incorreta, tá? 10. A gente vai comparar a notícia com a charge. Comparando a notícia que acabamos de ler com a imagem abaixo, assinale a única alternativa correta. Olha só, essa charge está dizendo o seguinte, que em 1969, os pais questionavam o filho: que notas são estas? Em 2009, o menino está aqui com cara de quem é um vencedor, um ganhador, e os pais estão questionando a professora, né? Então, olha como que mudou essa situação. E aí, comparando, você vai assinalar a alternativa correta, tá? 11. Aqui, pessoal, tem algumas manchetes que foram retiradas de um site e estão fora de ordem. Por exemplo, ministérios que terá diz mulheres mais Alckmin em. Não faz sentido, né? Então, você vai reescrever essa manchete de forma que ela faça sentido, que ela esteja correta, tá bom? É isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Até mais.